Imagine descobrir que uma simples carta pode mudar sua vida para sempre. Foi o que aconteceu com Carlos, um pai dedicado, quando recebeu a última carta de sua filha, Ana. No papel, não estavam apenas palavras, mas o peso de um segredo guardado com amor e proteção. Ana, sempre sensível e criativa, carregava consigo uma doença terminal, algo que escondeu do pai para poupá-lo do sofrimento. Essa história não é apenas sobre perda, mas sobre reconciliação e o legado que deixamos para trás. O que você faria se descobrisse que alguém que ama tanto decidiu carregar sua dor em silêncio? Vamos mergulhar nessa jornada emocionante e aprender como Carlos transformou uma tragédia pessoal em uma celebração da vida e da arte. Prepare-se para se emocionar e encontrar novas perspectivas sobre a força do amor e da resiliência. Carlos sempre foi um pai dedicado, daqueles que se esforçam para estar presente em cada pequeno momento da vida da filha. Ana, por sua vez, sempre mostrou ser uma jovem sensível e criativa, alguém que vê o mundo com olhos curiosos e corajosos. Eles tinham uma conexão que muitos invejavam, uma relação construída em longas conversas na varanda e tardes de risadas compartilhadas. No entanto, com o tempo, Carlos começou a notar uma certa distância em Ana, um silêncio que se instalava entre eles. Como um sábio observador, ele percebeu que algo estava fora do lugar, um segredo que ela parecia guardar. Essa percepção o preocupava, mas ele sabia que forçar a situação poderia afastá-la ainda mais. Em vez disso, ele escolheu uma abordagem mais sutil, tentando se aproximar dela de maneiras que não parecessem invasivas. A vida é cheia de nuances, e às vezes, os laços mais fortes precisam ser tratados com delicadeza. Por isso, Carlos se dedicou a entender os sinais que Ana deixava pelo caminho, como se fossem pequenas pistas para um mistério maior. É como dizem, as maiores histórias não são contadas em voz alta, mas sim, reveladas nas entrelinhas. Essa situação deixou Carlos em uma posição delicada. Ele sentia que estava perdendo sua conexão com Ana, mas também sabia que o caminho para reconquistá-la não seria simples. Ele se perguntava se deveria dar mais espaço ou tentar se aproximar mais, como caminhar em uma corda bamba emocional. E assim, Carlos se via diante de um dilema familiar a muitos pais, o medo de que, ao tentar proteger seus filhos, acabem se distanciando deles. E é nesse cenário que nossa história realmente começa a se desenrolar, com mistérios ainda por serem revelados. Com o passar dos dias, o comportamento de Ana se tornou cada vez mais enigmático. Ela, que antes era expansiva e falante, passou a se recolher em um silêncio quase desconcertante. As conversas, outrora fluídas, agora eram interrompidas por respostas monossilábicas e olhares perdidos. Carlos, sempre atento, notou que ela passava mais tempo fora de casa, evitando as reuniões familiares e os momentos que antes eram sagrados para ambos. Era como se uma sombra invisível estivesse crescendo entre eles, uma doença que afetava não só o corpo, mas também o espírito. Apesar de sua preocupação crescente, Carlos optou por respeitar o espaço de Ana. Ele sabia que insistir demais poderia ter o efeito oposto, criando uma barreira ainda maior. Lidar com adolescentes nunca foi fácil, e cada um tem seu próprio ritmo para lidar com os desafios da vida. Carlos lembrava-se dos tempos de sua juventude, quando também se sentia incompreendido. Assim, ele tentava ser paciente, esperando que Ana se sentisse pronta para abrir seu coração e compartilhar o que quer que estivesse incomodando. Mas o silêncio dela, longe de ser um sinal de paz, parecia mais um alerta de que algo profundo estava acontecendo. E então, numa manhã qualquer, Ana simplesmente se foi. Sem alarde, sem um adeus propriamente dito, deixando apenas uma breve mensagem que dizia pouco e significava muito. Carlos encontrou o bilhete na mesa da cozinha, e com ele, uma avalanche de emoções. A sensação de perda era avassaladora, e o peso do segredo que Ana carregava se tornou insuportável para ele. Não havia como não se perguntar, o que eu poderia ter feito de diferente? Mas as respostas, por mais que ele buscasse, não vinham. E assim, ele se viu mergulhado em uma busca por respostas que parecia não ter fim. A partida repentina de Ana deixou um vazio imenso na vida de Carlos. O dia em que ele encontrou aquela simples mensagem foi marcado por uma sensação de incredulidade e desespero. Ele lia e relia aquelas palavras, tentando encontrar algum indício que revelasse para onde ela poderia ter ido. Mas a realidade era dura. Ana havia decidido partir,
e tudo que ele tinha agora era uma pequena folha de papel. A casa, antes cheia de vida, agora parecia ecoar o silêncio de sua ausência. A despedida sem explicações foi como um golpe profundo, que deixou marcas invisíveis em Carlos. As tentativas de contato foram todas em vão. Carlos tentou de todas as formas encontrar Ana, mas parecia que ela havia desaparecido do mapa. Ele se viu em uma posição de impotência, onde tudo o que restava era esperar e torcer para que ela estivesse bem. Nessas horas, é comum sentir uma mistura de raiva e tristeza, uma luta interna entre entender as razões dela e sentir-se traído pelo afastamento. Carlos se perguntava se havia algo que ele não tinha percebido, algum sinal que indicava que Ana precisava de ajuda. Mas o que mais o atormentava era o segredo que ela levava consigo. O impacto de sua partida foi sentido não só por Carlos, mas por toda a família e amigos. Todos se questionavam o que poderia ter levado Ana a tomar uma decisão tão drástica. A vida cotidiana, que antes seguia seu curso normal, agora estava atingida pela incerteza e pelo medo do desconhecido. E, enquanto os dias passavam, Carlos se via cada vez mais preso em seus próprios pensamentos, tentando encontrar uma lógica para o que parecia ser um mistério sem solução. Mas a resposta para todas as suas dúvidas estava prestes a chegar, de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Depois de semanas sem qualquer notícia de Ana, um envelope chegou à casa de Carlos, com a caligrafia familiar de sua filha no remetente. Com mãos trêmulas, ele abriu a carta, sentindo uma mistura de alívio e medo do que poderia encontrar ali. O texto, escrito de forma cuidadosa, revelava mais do que simples palavras. Era uma janela para o coração de Ana, uma chance de entender o que havia levado a tomar decisões tão drásticas. A carta começava com uma saudação carinhosa, mas logo seguia para um tom mais sério, como se Ana estivesse finalmente pronta para compartilhar seu segredo. Carlos leu com atenção cada linha, absorvendo as palavras como se fossem preciosas revelações. Ana descrevia suas últimas semanas antes de partir, mencionando momentos de solidão e reflexão. Ela falava sobre a pressão que sentia, as expectativas que imaginava precisar cumprir e como tudo isso a afetava. Mas o mais surpreendente estava por vir. Ana mencionava uma sensação de cansaço constante, um peso que ela carregava sem entender completamente. As entrelinhas da carta deixavam claro que havia algo mais, algo que ela ainda não havia revelado completamente. E então, a verdade começou a emergir, como um iceberg que apenas agora mostrava sua ponta. Ana mencionava visitas ao médico, exames e diagnósticos que a haviam abalado profundamente. Carlos, ao ler essas palavras, sentiu uma onda de choque e tristeza. A doença que Ana mencionava era uma condição séria, algo que ela vinha tentando lidar sozinha. A revelação da carta trouxe um misto de emoções, alívio por finalmente ter uma resposta, e dor por saber que sua filha havia sofrido em silêncio. A descoberta do segredo de Ana foi como uma chave que começou a destrancar as portas de um mistério muito maior. No desenrolar da carta, Ana finalmente abriu seu coração de maneira completa. Ela revelou que havia sido diagnosticada com uma doença terminal, uma condição que ela escolhera manter em segredo para poupar o pai e a família de uma dor antecipada. Carlos leu as palavras com um nó na garganta, sentindo o peso de cada sentença. Ana descreveu o medo de enfrentar o desconhecido e a tristeza de saber que seu tempo estava se esgotando. Ela não queria que seus últimos momentos fossem marcados pela tristeza e pelo desespero, e por isso optou por se afastar, para viver seus dias finais à sua maneira. Ela falou sobre a decisão difícil de manter o segredo, explicando que preferiu enfrentar a situação sozinha, sem sobrecarregar aqueles que amava. Essa revelação trouxe uma avalanche de emoções para Carlos, que agora entendia o motivo do comportamento distante de Ana nos últimos tempos. A carta também continha reflexões profundas sobre a vida, o amor e o medo da morte. Ana expressou sua gratidão por tudo que viveu, por todas as experiências e aprendizados. Era uma despedida cheia de carinho, mas também de uma dolorosa aceitação da realidade. Carlos, com o coração apertado, continuou a leitura, absorvendo cada palavra como se fosse um último abraço. Ana mencionou que estava em paz com sua decisão e que desejava que ele também encontrasse essa paz. Ela pediu que ele não a visse como uma vítima, mas como alguém que fez uma escolha consciente sobre como viver seus últimos momentos. A revelação do segredo trouxe uma clareza dolorosa, mas também uma oportunidade de reconciliação.
Carlos percebeu que a única coisa que restava era aceitar o que não podia ser mudado e encontrar uma forma de honrar a memória de Ana de maneira positiva. Com a revelação do segredo de Ana, Carlos mergulhou em uma profunda reflexão sobre o passado. Ele revisitou mentalmente os momentos felizes que compartilharam, desde as pequenas conquistas até as grandes celebrações. Lembranças de risos e abraços surgiam como flashes, misturando-se com a dor da ausência. Ele se perguntava se poderia ter percebido antes os sinais da doença de Ana, se havia algo que ele pudesse ter feito para aliviar seu sofrimento. A culpa, uma companheira silenciosa, começou a se instalar, questionando cada decisão que ele havia tomado como pai. Essas memórias trouxeram à tona sentimentos de arrependimento, mas também de amor profundo. Carlos relembrou os pequenos gestos de carinho de Ana, como as cartas que ela escrevia em datas especiais, sempre cheias de palavras doces e cheias de amor. Ele se perguntou se essas cartas já não continham indícios do que ela estava passando, como uma forma sutil de pedir ajuda. A mente humana tem uma habilidade única de reconstruir o passado com o benefício do conhecimento presente, e Carlos sentiu isso intensamente. Cada memória, por mais simples que fosse, agora parecia carregada de significado. Mas essas reflexões não foram apenas de culpa e tristeza. Elas também trouxeram uma clareza sobre o tipo de pessoa que Ana era e sobre o legado que ela deixava para trás. A força e a coragem que ela demonstrou ao enfrentar sua condição, e a escolha de não sobrecarregar sua família com sua dor, eram testemunhos de seu caráter. Carlos, ao relembrar esses momentos, começou a perceber que a jornada de Ana, embora curta, havia sido cheia de significado. E assim, ele começou a buscar uma forma de transformar essa dor em algo que pudesse honrar a memória dela e continuar o legado que ela deixará. A carta de Ana não foi apenas uma revelação, mas também um convite para Carlos iniciar sua própria jornada de aceitação. Ela havia detalhado momentos felizes que viveu nos últimos meses, encontrando apoio em amigos que souberam de sua doença e respeitaram seu desejo de manter o segredo. Isso trouxe a Carlos uma mistura de sentimentos, alívio por saber que ela não estava completamente sozinha, e tristeza por ele não ter feito parte desses momentos. Mas, principalmente, a carta carregava uma mensagem de paz e gratidão, pedindo que ele não se prendesse ao sofrimento. Com o tempo, Carlos começou a perceber que aceitar o que aconteceu não significava esquecer ou minimizar a dor, mas sim encontrar uma nova forma de viver com ela. Ele relembrou as palavras de Ana, que sempre dizia que a vida é como uma obra de arte, cheia de imperfeições, mas bela em sua essência. Assim, ele decidiu que precisava transformar essa dor em algo positivo, algo que pudesse continuar o legado de amor e criatividade que Ana havia deixado. A aceitação, nesse caso, era como um ato de amor, uma forma de honrar a memória dela sem ficar preso ao passado. Esse processo não foi fácil. Houve dias em que a saudade era esmagadora, e a falta de respostas para algumas perguntas era quase insuportável. Mas Carlos se apegou às palavras de Ana, que sempre acreditou que a vida é mais sobre o que fazemos com o que nos acontece do que sobre os eventos em si. Assim, ele começou a planejar uma maneira de continuar a obra de arte que ela havia começado, não como uma tentativa de substituir a ausência dela, mas como um tributo ao legado que ela deixou. E foi nesse momento que ele encontrou uma nova fonte de força e propósito. Ana, em sua carta, havia deixado instruções claras sobre um projeto artístico inacabado, uma peça de arte que ela estava criando para expressar sua jornada. Carlos, ao ler essas instruções, sentiu uma mistura de emoções, orgulho pela sensibilidade de Ana e um profundo desejo de honrar seu trabalho. A peça, descrita por Ana como uma metáfora visual de sua vida, era um mosaico que misturava cores e texturas, simbolizando os altos e baixos de sua existência. Para Carlos, completar essa obra tornou-se uma missão, uma forma de se conectar com a filha de uma maneira profunda e significativa. Ele mergulhou de cabeça no projeto, estudando cada detalhe que Ana havia deixado. A cada peça colocada no mosaico, Carlos sentia como se estivesse conversando com ela, entendendo seus pensamentos e sentimentos de uma forma que nunca havia feito antes. Ele passou horas na oficina, cercado pelos materiais que Ana escolhera, tentando capturar a essência do que ela queria expressar. E, aos poucos, a obra começou a ganhar vida, revelando uma beleza que refletia a complexidade e a profundidade da jornada de Ana. O legado dela não era apenas a obra de arte, mas também a mensagem de resiliência e amor que ela carregava. Carlos também decidiu que essa obra não poderia ficar confinada a um espaço privado.
Ele queria compartilhar com o mundo a história de Ana e sua coragem ao enfrentar os desafios que a vida lhe impôs. Assim, ele organizou uma exposição para apresentar a peça finalizada, convidando amigos, familiares e a comunidade para celebrar a vida de Ana. A exposição foi um sucesso, tocando profundamente todos os presentes. A obra de arte, como Ana, era uma mistura de beleza e tristeza, um testemunho da complexidade da vida. E, através desse processo, Carlos encontrou uma forma de transformar sua dor em algo belo, deixando um legado duradouro. Com a exposição, Carlos encontrou uma nova maneira de se reconciliar com a ausência de Ana. A finalização da obra de arte foi um processo de cura, uma oportunidade de expressar suas emoções de forma tangível. Cada detalhe do mosaico refletia uma parte da jornada de Ana, desde os momentos mais sombrios até os instantes de alegria. Ao compartilhar essa história com o público, Carlos sentiu que estava honrando o desejo de Ana de não ser lembrada pela doença, mas pela força e criatividade que sempre a definiram. A obra de arte tornou-se um ponto de conexão, um espaço onde ele podia sentir a presença de Ana de maneira palpável. A exposição também trouxe uma onda de apoio e compreensão de amigos e desconhecidos. Muitos visitantes compartilhavam suas próprias histórias de perda e resiliência, criando um ambiente de solidariedade e empatia. Para Carlos, ouvir essas histórias foi como receber um abraço coletivo, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, ninguém está realmente sozinho. Ele percebeu que o processo de cura não era apenas pessoal, mas também comunitário. E assim, ele começou a ver a ausência de Ana não apenas como uma perda, mas como uma oportunidade de crescimento e reconciliação com a vida. No final, Carlos encontrou uma forma de aceitar a escolha de Ana de manter o segredo sobre sua doença. Ele entendeu que ela queria proteger a família e viver seus últimos momentos com dignidade e autonomia. Ao completar a obra de arte e compartilhá-la com o mundo, Carlos sentiu que finalmente podia fazer as pazes com o que havia acontecido. Ele percebeu que o amor verdadeiro é aquele que continua a crescer, mesmo diante da dor e da perda. E foi com esse sentimento de reconciliação que ele decidiu seguir em frente, carregando consigo as lições que Ana lhe deixou. A história de Carlos e Ana culmina em uma bela exposição da obra de arte finalizada, um tributo visual à vida e ao legado de Ana. A exposição não foi apenas um evento, mas um momento de reflexão e celebração, onde a dor se transformou em esperança. Carlos, em seu discurso, compartilhou com todos os presentes a jornada que ele e Ana haviam vivido, destacando a coragem dela em enfrentar uma doença terminal com tanta graça e determinação. Ele falou sobre a importância de aceitar a vida como ela é, com todas as suas imperfeições e surpresas, e de encontrar beleza mesmo nos momentos mais sombrios. Ao ver as reações emocionadas do público, Carlos percebeu que a história de Ana havia tocado muitos corações. As pessoas se sentiram inspiradas pela resiliência dela e pela capacidade de Carlos de transformar sua dor em uma celebração da vida. Foi um momento de conexão profunda, onde todos compartilharam a experiência de encontrar luz na escuridão. Carlos sabia que, através dessa obra de arte e das memórias que ela evocava, Ana continuaria a viver nos corações de todos que conheceram sua história. Ele sentiu uma profunda gratidão por ter tido a oportunidade de ser pai de uma pessoa tão especial e deixou o evento com o coração mais leve. E assim, a jornada de Carlos chega a um ponto de nova esperança. Ele entendeu que o verdadeiro legado de Ana não era apenas a obra de arte, mas as lições de amor, força e resiliência que ela deixou para trás. Carlos decidiu continuar a honrar a memória de sua filha, talvez criando uma fundação em seu nome ou ajudando outras famílias a lidar com situações similares. Ele sabia que a vida sempre traria desafios, mas também oportunidades de crescimento e aprendizado. E com essa nova perspectiva, ele estava pronto para seguir em frente, carregando consigo a luz de Ana e o desejo de viver cada dia com plenitude e gratidão.